Então vamos sentar, abrir a palavra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós estamos desde o começo do ano meditando nesta carta. E chegamos aqui, eu estou pegando só os pontos principais, né? Chegamos aqui no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Eu não vou explicar cada dom, nós vamos dar só uma panorâmica simples por cima de tudo isso aqui, para que a gente tenha uma compreensão mais clara a respeito disso. Então todos acharam? Então nós vamos ler capítulo 12, vamos ler do versículo 1 a 11. E se for possível continuar isso depois. Vamos lá. A respeito dos dons espirituais, olha, presta atenção, é bom ler e entender. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo está dizendo, a respeito dos dons, vocês têm que ter conhecimento, não pode viver na ignorância, tem que saber a respeito dos dons. Então ele diz, sabei que outra hora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos a ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Agora presta bastante atenção. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, uma pausa. Quem é o administrador dos dons e de todas as coisas na igreja? Não é o homem. É Deus que opera tudo em todos. Então, Deus é o administrador, é o que sabe de todas as coisas, é o que trabalha e opera com todos os dons. Não é o homem que manda, você tem que entender isso claramente. Então ele vai dizendo, e há diversidade nas realizações, versículo 6, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Agora, olha bem essa palavrinha. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Então o que é a manifestação? É o Espírito Santo se expressando através de um homem, né? Se manifestando através do homem. Ela é concedida. Concedida por quem? Concedida por Deus. Não é uma coisa que o homem tem controle. Você nunca pode esquecer isso. Essa manifestação do Espírito não é uma coisa que eu tenho controle. Ela é gerenciada por Deus e ela acontece quando Deus quer. Não é quando eu quero, quando eu acho que tem que ser, né? Depois você vai ver como isso é importante saber. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, olha, repare bem, aqui tem uma lista de dons, né? Porque a um é dada mediante o Espírito, olha lá, palavra da sabedoria, olha, palavra ligada à sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, olha lá, palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, olha lá, dons com plural, dons de curar. A outra, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, olha, um dom muito importante. E a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito, repare bem, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, como lhe convém a cada um individualmente. Então para aí um pouquinho, vamos meditar. O que é um dom? É uma dádiva de Deus. Vou citar um exemplo, um pedreiro. Ele pode ter todo o projeto lá da construção da casa na mente dele, tem as mãos para trabalhar, mas ele precisa de ferramentas que vão ajudar. Ele precisa de martelo, ele precisa de pazinha, de pá, de enxada.
tem uma série de coisas que para ele projetar aquela obra, construir aquela obra, só ele, a mente dele, por mais sábio que ele seja, e suas mãos não vão resolver. Então ele precisa de um monte de instrumentos, através dos quais, utilizando todos, ele vai conseguir construir a obra para a qual ele tem que construir, ele contratou e está sendo chamado a construir. Agora, o que é o dom? Ele vai precisar de um martelo. Ele não vai quebrar pedra no soco. Ele vai precisar de um martelo, sim ou não? Para mexer aquela massa. Vai precisar de enxada, de pá. Então o dom é justamente isso, são instrumentos que Deus manifesta numa pessoa para com que ela cumpra aquele propósito, aquele projeto, aquela visão que Deus pôs no coração dela. Não adianta Deus pôr uma visão, uma coisa no seu coração e não lhe dar condições dele mesmo em você cumprir aquilo ali. Então os dons é justamente isso. São ferramentas que Deus manifesta na nossa vida. Para quê? Para, através de nós, ele concluir a obra que ele quer concluir. Agora o pedreiro tem uma vantagem. Ele pega o martelo e faz do martelo o que ele quer. Ele tem controle. Mas nós não temos controle sobre os dons espirituais. Essa é a diferença. O pedreiro tem controle sobre a pá, sobre o martelo, sobre a enxada. Mas nenhum homem tem controle sobre os dons e faz manifestar a hora que ele quer. Por quê? Porque Deus é que manifesta para um fim proveitoso. Então, a primeira coisa que você tem que entender: uma pessoa pode ser usada num dom sem saber que está sendo usada naquela. Pode ter uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? De repente Deus dá uma revelação para ela da palavra de Deus. Ela prega e ensina aquilo. E ela nem percebe para aquilo. Deus deu uma revelação de uma palavra para ela. Ela abre a boca e fala aquilo de uma forma tão cheia de graça que dá vida a todo mundo. Mas não é todos os segundos que isso vai acontecer. Vocês estão entendendo? Ela não tem controle sobre isso. E primeira coisa, o homem não é dono do dom. Não é ele que faz manifestar a hora que ele quer. É o Espírito Santo que administra para a edificação da igreja. Não é, primeira coisa, não é para engrandecer o homem. Eu marquei 3 coisinhas aqui, ó. Deus manifesta os dons, é Deus. Segunda coisa, o homem não tem controle sobre ele. Não é o homem que controla o dom. Por que o homem não controla o dom? Porque o homem é imperfeito. Ele não tem condições de administrar o dom espiritual. É o Espírito Santo que administra. E terceiro, quando Deus manifesta um dom nele, não é para a glória do homem, não é para ele se engrandecer, se achar que é alguma coisa, ser chamado pelos outros de vaso, separado, melhor que os outros. Você vê dentro da igreja assim, ó, não, aquela ali, ela viu alguma coisa, ela é o vaso, ela é mais santa que as outras. Todo mundo que quer falar com Deus vai procurar a irmãzinha, porque a irmãzinha vai revelar isso. Só Deus fala só com ela. Deus fala com todos os filhos, entenda isso. Deus fala com todos os filhos. Deus não chega só por filho mais velho e fala assim, ó, dá esse recado para os seus irmãos. Aí os irmãos vão falar com, né, ele é o pai, chega para o filho mais velho, olha, dá esse recado para os seus irmãos. Aí os irmãos, para falar com ele, tem que falar com o mesmo irmão mais velho para dar o recado para ele. Não, Deus fala com todos. Primeira coisa que você tem que entender: ninguém é monopólio de Deus. Deus fala com todos. Está bem claro isso? Deus fala com todos. Ninguém é melhor que ninguém na visão de Deus. Agora, Deus pode falar uma coisa com um que não falou com aquele. Mas que Deus é pai e fala com todos os filhos, ele fala. Ele fala com todos. Agora, cabe a nós entender essa comunicação de Deus. Então, o dom não é dado para ninguém se achar alguma coisa e ser grande. Então, não esqueça isso. É Deus que manifesta um dom com um propósito definido para a glória dele e para a obra dele. Deus não manifesta dom para uma pessoa controlar uma igreja, mandar na vida dos outros, né? Ficar tendo um montão de visão, querendo controlar a vida de todo mundo dentro da igreja. Nem pastor algum pode controlar a tua vida. Pastor, ele é alguém para te dar o alimento, a palavra, mas não para mandar em você.
não para saber quanto você ganha, quanto deixa de ganhar, se enfiar na tua vida. O pastor só pode entrar na tua vida até onde você permita. O que você não permitir, nenhum pastor tem autoridade para bisbilhotar e querer saber. Está bem claro isso? Então, mesma coisa. O dom não é dado para ninguém se engrandecer, se achar melhor que os outros, se bem que o homem faz isso. Mas o dom é dado para uma grande construção e edificação da igreja. A quem Deus manifesta um dom não é superior àquele que não tem manifestação de dom. Mas na igreja a gente não vê isso. Então precisa ter clareza sobre essas coisas, né? Deus não é alguém que brinca, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Deus não é alguém desorganizado, sem capacidade administrativa da igreja, que precisa do homem controlar tudo. Não, Deus não é. Deus é Deus. É isso que eu preciso entender. Então, nunca esqueça isso. Nós viemos do meio pentecostal. O que a gente fazia? Uma irmãzinha que nunca leu o livro de João. Aí ela falava umas línguas, ficava aquela fila. Preciso ouvir Deus falar. Não, a palavra não é Deus falar. Eu preciso ir lá, que eu quero adivinhar o meu futuro, eu quero saber se eu vou casar ou não, né? Se a porta vai se abrir ou não. Então eu não olho para a Bíblia. Eu vou lá e aí tinha uma irmãzinha que nunca leu o Novo Testamento uma vez inteira. Ela batia o saltinho no chão e controlava a vida de todo mundo. Quem ela gostava, ela profetizava bem. Quem não ia com a cara, ela profetizava mal. Profetizava que morrer alguém da família, não é? Aí, os crentes que não conhecem a palavra de Deus, não, vamos lá para a irmãzinha, a Inha, né? Eu chamo ela de Inha, elas de Inha, são as irmãzinhas, que não se submete a nada na igreja, só fica lá no seu cantinho, um cultinho particular para revelar. Vamos lá, eu estou com um problema com meu marido, eis que te digo isso e aquilo, vai descer o rei na cabeça dele, aquela coisa. Quantos anos escravizados por essas coisas? Isso aí não é dom, meu irmão, isso é escravidão. Tá? E ela vê tudo. Tem uma reunião com 50 pessoas, ela tem uma visão para cada pessoa. Isso é coisa da cabeça dela, isso não é dom de Deus, porque Deus não brinca com ninguém. A obra de Deus não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira a obra de Deus. Mexer com vida não é fácil. Agora, outra coisa. Se você tem um filho, você vai ficar revelando a particularidade da vida dele para um monte de gente que não tem nada a ver, que vai atrapalhar a vida dele? Deus tem um enorme respeito pela tua personalidade. E coisas pessoais, ele nunca vai revelar para ninguém. É entre você e ele. Você entende isso ou não? Sim ou não? No entanto, quanta revelação de bobeirada da vida, porque Deus me revelou que a irmãzinha fez isso, um montão de coisa errada, atrapalhada, que atrapalhava a vida de todo mundo. Deus é sábio, meus irmãos, né? E ficava aquela fila atrás de uma irmãzinha que nunca tinha lido o Novo Testamento. O que ela vai profetizar? Zero. Isso nunca é dom, né? Ela uma vez fez isso, pode até ter usado uma vez, e viu que todo mundo deu ibope, todo mundo vem atrás, e ela começa por conta. Vai dominando uma igreja, o pastor prega, mas a irmãzinha levantou, ela só vem na igreja para levantar uma vez no culto, ela grita, fala umas línguas, o que o pastor falou não serviu para nada. A Deus só fala quando ela fala. Durante anos essa escravidão reinou, inclusive na minha vida. Então, se Deus dá um dom, primeiro, olha, presta atenção, você não vai dar uma responsabilidade pesadíssima. Se você tem uma empresa, você vai dar o gerenciamento da empresa para uma pessoa de 12 anos? Não vai. Porque ela não tem capacidade de gerenciar. Tem? Não tem. Se você tem um grande negócio, você vai chamar lá um menino, alguém novo, que não entende nada, fala, dá tudo na mão dele. Não dá. Você que é homem, não faz tamanha besteira. Agora você acha que Deus vai manifestar dom em quem não tem conhecimento de nada do Evangelho? Deus é sábio, é inteligente. Ele é responsável pela igreja. Deus não brinca. Deus não é criança que é iludida. Ele conhece o amanhã, ele já sabe de tudo. Ele não é alguém que é pego de surpresa e fala assim, poxa, eu não contava com isso. Não, Deus não tem surpresa, ele já conhece. Ele é presciente, onisciente, sabe de tudo antes que aconteça. Então o dom não é para engrandecer ninguém. Deus manifesta o dom quando a pessoa é madura, responsável, e sabe o
que fazer na obra de Deus. Está bem claro isso? Aí você vai falar assim, mas Deus usou um jumento, usou lá na velha aliança, porque não tinha nenhum homem lá do lado do profeta para corrigir o profeta. Mas Deus nunca mais usou um jumento, usou no resto da Bíblia. Ele usou porque foi necessário. Então tem que entender essas coisas, ter uma mente esclarecida na palavra de Deus. Bem claro isso, né? Olha, eu acredito que tem um monte de gente aqui que sofreu danos terríveis por causa dessas coisas, por causa de revelação. Agora, você leu aqui, ó, na lista dos dons, você não achou nada que diz assim, dom de revelação. Procure na tua Bíblia, onde está o dom de revelação? Não está aí, lê aí. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, né? Olha lá. Fé, curar, milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretar, mas você não vê aí dom de revelação. Então o que é isso na cabeça das pessoas? Uma pessoa tem um dom que ela acha que é dela, ela acha que é dela e ela administra o dom. Ela não tem nenhum entendimento que se Deus que tiver que fazer isso, Deus é que administra. Não acontece quando você quer, acontece quando Deus quer que aconteça. É Ele que administra. Não é uma pessoa, você que controla tudo isso, e você que coordena o dom, administra, fica revelando qualquer coisa. Deus é que controla e administra o dom. E Ele manifesta quando Ele quer, quando é necessário para a edificação da igreja, de uma família, de uma pessoa. Não é brincadeira. Vocês estão entendendo isso? Não? Então, olha bem nesse ângulo que eu estou te falando. Eu não vou minuciosamente ver cada coisa aqui. Então, os dons são coisas preciosas na igreja. Por quê? Porque eles fazem parte da edificação da igreja, edificação da vida espiritual das pessoas, edificação do ministério. São instrumentos que Deus manifesta muito importantes. Porque, olha, nós não temos poder de convencer ninguém. Tenta convencer alguém da verdade. Você pode falar para a pessoa não crer em nada. O homem não tem poder de convencimento. Tem poder de convencimento da coisa natural, da vida natural, mas das coisas de Deus não. Se não é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, então nós não temos poder. Nós não conseguimos convencer ninguém. Ninguém é salvo pela nossa tática ou técnica. Alguém só é salvo ainda que você tenha falado a verdade, porque o Espírito de Deus operou no coração dele e levou ele a um convencimento da verdade. Está bem claro isso na sua mente? Então os dons são coisas maravilhosas, mas Deus usa pessoas responsáveis, não usa criança, não usa gente que não... Por que ele não usa alguém que quase não tem conhecimento da palavra de Deus? Porque a pessoa vai pôr seus sentimentos no meio, ela vai pôr as suas emoções, ela vai pôr a cabeça dela, o que ela acha. No fim ela vai falar coisa que está na cabeça dela, que não é o que Deus falou. Agora, quando a pessoa está ligada na palavra, tem um conhecimento maduro na palavra, quando vier qualquer coisa que não tem a palavra na cabeça dela, ela sabe que não é Deus, porque ela conhece a verdade. E Deus não pode contradizer a palavra. A pessoa fala assim, Deus faz como Ele quer. Eu concordo, mas o próprio Deus, Ele honra tanto a palavra dele que Ele se submete à palavra. Ele não faz nada para quebrar a palavra estabelecida por Ele. O próprio Deus, Ele honra a palavra dele. Tudo que Ele tem que fazer, Ele se submete à própria palavra dele, de tanto que Ele honra a sua palavra. Então, como Ele quer, está escrito. Então, alguém que conhece a palavra de Deus, Deus vai confiar, manifestar dons na vida dele. Por quê? Porque sabe que se vier coisa estranha na cabeça, o conhecimento que ele tem da palavra protege. Ele não vai falar abobrinha e coisa enganosa para a igreja. Vocês estão entendendo isso? Então Deus é responsável. Deus é responsável. Vou brincar com vocês. Quantas crianças vocês viram no ministério apostólico? Que pregava, que ensinava? Teve alguma? Jesus, até os 12 anos, ele aparece na Bíblia. Depois ele some e aparece com 30 para começar o ministério dele. Vê se tinha lá um rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixes e emprestou para Jesus.
Mas que outra criança aparece no Novo Testamento fazendo obra de Deus? Nenhuma. Porque Deus precisava de homens adultos, maduros. Está bem claro isso na sua mente? Então Deus, Ele faz muitas coisas, mas as crianças no mundo espiritual ainda tem que ter um período de crescimento, de amadurecimento. Não tem responsabilidade com os dons espirituais de Deus ainda. Então é por isso que nessa área dos dons Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque bastou alguém falar em línguas, pronto. Você já sabe como é que é, né? Já viu o mundo, todo mundo se dobra. Agora fala assim: provai os espíritos se procedem de Deus. É um dom isso aqui. Quase que ninguém fala disso, né? Está bem claro isso. Então a igreja, o que estava acontecendo com a igreja dos Coríntios? Entre muitas coisas erradas, eles estavam fazendo essa confusão toda com os dons, estava tudo confuso. No capítulo 11, que nós não lemos, porque eu sempre prego sobre a ceia nesse capítulo, eles estão fazendo uma bagunça na ceia. E Paulo disse para eles: olha, a ceia que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. Vocês pegam a comida antecipadamente, há quem passa fome, há quem se embriague. E aí Paulo vai pôr em ordem no capítulo 11, do versículo 21 em diante, vai pôr em ordem a ceia do Senhor. Então nunca esqueça isso, recapitulando, para ficar bem na tua mente. Primeira coisa, o dom não é propriedade de uma pessoa, não é ela que controla. É Deus que manifesta quando Ele quer. Deus é sábio. As pessoas olham Deus como alguém assim: olha, eu preciso ter vantagem, eu preciso que Ele resolva os meus problemas. Então eu vou na igreja para resolver o meu problema. Mas Deus olha para a igreja, projetando a igreja para a eternidade. Não é uma questão de resolver problemas. Então a ação de Deus na igreja não é uma questão de resolver problemas das pessoas. Ele pode resolver, mas é de aperfeiçoamento, projetando a igreja para a eternidade, onde nós vamos viver com Ele. Isso você nunca pode esquecer. Então às vezes a pessoa vem na igreja com essa cabecinha: eu quero ter uma vitória. Então ela vem assim, é vitória. Ela não sabe nem o que às vezes. Então eu vou lá para ter vitória, Deus, eu vou ter vitória. Ela briga, ela... Aí Deus olha para ela, ela não tem nenhuma noção da obra de Deus, da questão da eternidade, do aperfeiçoamento da igreja. Então ela está brigando com Deus, dando ordem, ordenando, tomando posse, mandando acontecer aquela coisa. E Deus olha para ela e fala assim: olha lá, meu filho, é uma criancinha ainda. Não tem nenhuma noção da obra, do aperfeiçoamento da igreja. Ele está ali brigando por causa própria. É que nem um garçom que você chega lá, senta: eu quero isso, eu quero aquilo, e rápido, aí determino, mando, exijo, decreto, vai ter que ser. Agora Deus olha para a igreja, para o aperfeiçoamento. Ele quer que aqui na terra nós sejamos aperfeiçoados, estejamos muito preparados para a eternidade. E essa preparação também faz parte de alcançar o próximo para o evangelho, da salvação de vidas. Então a principal objetivo da igreja é ir por todo mundo pregar o quê? O evangelho. Deus não falou assim: você vai para todo mundo e pregue lá as leis de Moisés, encha todo mundo de judaísmo. Não falou isso, não. Jesus falou: você pregue o evangelho. O evangelho, as boas novas de grande alegria a toda criatura. E depois, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, Jesus diz, está condenado. É uma questão de salvação e condenação. Não é uma... Hoje em dia a igreja está enfiada em si mesma. Eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero trabalho, eu quero. Não dá nada. A maior parte não quer nem saber de falar de Jesus para ninguém, de fazer alguma coisa que alcance alguém com a verdade. Olha os convites no culto: vem aqui que você vai ter vitória, você vai dar a volta por cima, você vai alcançar, você vai prosperar. Você está desempregado, você está sem namorada, não casou, nós vamos fazer um culto aqui para você conquistar a sua varoa, o seu varão. Isso não é evangelho, gente, isso é coisa humana. Então a visão de Deus é uma coisa muito mais excelente. Jesus veio aqui na terra para quê? Pelo amor de Deus. A gente só fala isso para o incrédulo, né? Abre lá João 3,16, a maior declaração de amor do universo. Olha lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então revela o grande amor de Deus, que deu seu Filho único. Para que Jesus foi dado? Para que Jesus Cristo veio aqui na terra, veio aqui nesse mundo? Para quê? Olha lá: para que
todo que nele crê não pereça. O que é perecer? Se estragar, se perder, apodrecer. Isso é perecer. Então, Deus amou o mundo, que enviou o seu único filho para que todo aquele que crer nele não apodreça, não se perca, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então essa é a obra de Deus. Deus traz através de Jesus a eternidade para aquele que acredita em Jesus Cristo. Então a função principal da igreja não é esse monte de parafernália de interesse humano, é alcançar o perdido, mostrar o evangelho, mostrar Jesus Cristo, para que não se percam, mas tenham a vida eterna. Não é uma questão de vender, ir numa televisão vender um monte de Bíblia, a Bíblia do navegador, do motorista, da empregada do lar, do comprador, do vendedor. Vender, virou um comércio, tudo se vende. Vender livro, vender, não é isso. Você vai ter vitória, não, o principal motivo, às vezes você vê essas coisas na televisão e fala, vamos ver o que ele vai falar de salvação eterna. Ele vai falar de vitória, e vai dar glória, e vai fazer se espernear, e vai falar de tudo que a carne quer que você vai alcançar, mas você não fala nada da cruz, do sangue derramado. Fica uma hora lá na televisão, no fim eu preciso de 1 milhão. Não fala, às vezes eu quero ouvir, vamos ver o que esse pregador vai falar hoje. Você ouve, ele vai fazer a propaganda do trabalho dele, ele vai vender isso, ele vai vender aquilo, ele vai... Mas vamos ver o que ele... Agora vem a pregação, está aquele lá, milhares de pessoas, você vai ter vitória, vitória, só isso que eles querem. Não pregou, o Brasil está assistindo aquilo, um monte de incrédulo está vendo aquilo. Ele não falou uma vez do Cristo crucificado, da condenação eterna e da salvação eterna. Ele falou do que tinha que vender, do congresso que ia fazer, pediu dinheiro que precisava para pagar a televisão, gritou que todo mundo ia ter vitória, todo mundo se emocionou e gritou, e acabou o programa, e você não ouviu nada dele falar do evangelho. Vocês estão entendendo isso ou não? Nada. Então nós temos que pregar o evangelho. Continuando lá, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, lá, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus vem ao mundo com qual objetivo? Eu vou salvar. Ele veio salvar. Ele não veio para ungir uma carteira de trabalho. Ele pode fazer isso, pode. Mas Deus, o verbo que fez carne, se humanizou, Deus assumiu a forma de homem. Ele não veio aqui só para isso, gente, para arrumar um emprego, para arrumar um casamento, para tirar um empresário que explorou os funcionários, não pagou imposto, gastou tudo errado, foi à falência. Agora ele vai sair do vermelho, vai pagar o que ele deve para todo mundo. Procura os funcionários que ele roubou, não pagou, explodiu, dá o dinheiro deles. Não precisa fazer campanha, Deus pode levantar ele de volta. Então você vai numa igreja para sair do vermelho. Isso não é evangelho. Então Jesus veio ao mundo assim, ó. Eu vim buscar e salvar o perdido. É isso. É isso, meus irmãos. É isso. Agora olha lá o que ele fala. Quem nele crê, versículo 2, não é condenado. Que crê nele. Agora, crê em Jesus Cristo não é isso. Você aceita Jesus, aceitei. Crer em Cristo, você precisa crer no Salvador, aprender sobre ele. É um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, olha lá, quem nele crê não é condenado. O que não crê, ela já está condenado. Quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no único Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? Mais as trevas do que a luz. Então tem uma visão de Deus. Olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Você acredita nisso ou não? Eu vou ter que desviar um pouquinho da conversa. Vamos ali para Lucas. Quero ler uns textos ali com você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, aqui Jesus fala algumas parábolas. Vamos ler aqui, Lucas 15. A partir do versículo 3. Versículo 3, Lucas 15. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?
achando-a, põe-na sobre os ombros e cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Presta atenção. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Isso aqui dificilmente você vai ouvir numa televisão. Isso aqui está escondido. Ó, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Por quê? Porque alguém prosperou, porque houve uma cura, que alguém saiu do vermelho, porque alguém que se casou depois da campanha. O que move os céus? Você imagina assim, nós assistimos a Copa do Mundo, você vê aqueles estados, todo mundo lotado, todo mundo eufórico, gritando, aquela torcida. Agora imagine que os anjos de Deus nos céus é muito mais do que todos esses estados juntos ao mesmo tempo. Agora a Bíblia diz que esses anjos jubilam, se alegram. Por quê? Qual a causa? Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se necessita de arrependimento. Então, quando um pecador, uma pessoa perdida, caída na mão do diabo, perdida, condenada, ela se arrepende, ela é salva. Então a gente não ouve nada. Eu acho que muita gente não vai dar glória. Mas lá nos céus os anjos de Deus, eles vão jubilar. Há um estrondo, uma alegria, muito mais do que as nossas torcidas aqui no Brasil, por um pecador, um só, que se arrepende e é uma pessoa salva. Vocês estão entendendo ou não? Continuando, versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então presta atenção. Os céus se movem, meus irmãos, por uma pessoa, um pecador. Olha quanto vale uma pessoa para Deus que se arrepende, do que 99 justos. Eu penso que Deus tem um prazer inicial. Todos nós somos salvos. Deus tem um enorme prazer em nós. Nós já somos filhos há alguns anos. Mas o que acontece no coração de Deus quando um perdido se arrepende de verdade? Eu penso que existe um prazer de Deus tão grande na salvação de uma alma, porque os anjos de Deus entram em júbilo no céu por uma pessoa só. Então qual é o objetivo principal da igreja? Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Você vê que a igreja está desvirtuada. Não estou dizendo que é todo mundo, uma parte dela. Eles não estão pregando nada dessas coisas. Eles estão pregando um falso evangelho. Não fala da cruz, não fala do Salvador. Mas uma pessoa que se arrepende move os céus. Talvez não leve a igreja a ficar eufórica, dando glória e pulando, porque ela pula por outras coisas. Mas lá nos céus os anjos entram em júbilo. Então, o que crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então essa é a visão de Deus. Quando os apóstolos começaram a igreja, através do Espírito Santo, eles pregavam só Jesus Cristo. Leia Atos, vê a linguagem dos apóstolos, olha as cartas deles do Novo Testamento, você vai ver o que estava no coração deles. Veja o que Pedro disse, veja o que João falava a respeito de Jesus. Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, que ele falava a respeito de Jesus. Eles só pregavam Cristo o tempo todo e punha a igreja em ordem. O tempo todo é Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo a salvação, Jesus Cristo. Era isso que queimava o coração deles. E um dia Jesus Cristo ia voltar. Analisa bem o que os apóstolos no Novo Testamento escreveram e olha que os apóstolos atuais pregam. Totalmente diferente. Eu não é. Vocês enxergam isso comigo ou não? Eu sou eu que estou doido. Tem algum doido aí comigo ou não? Né? Totalmente diferente essa linguagem do Evangelho. Aí que está. Se você for ver essa lista dos dons e outras mais ali na frente, você não vai ver todo mundo com a mesma habilidade, né? Quer ver? Deixa eu abrir lá e vou fazer uma pergunta aqui, ó, para você tentar te ajudar nisso aqui. Ali em 1 Coríntios, onde nós estávamos, vai um pouquinho para frente, nós vamos chegar lá, nós só vamos antecipar. Nessas sextas-feiras seguintes,
Nós vamos chegar lá. Então Paulo depois ele vai falar da unidade do corpo, ele vai falar de cada parte do corpo, porque todo mundo é importante, mas no versículo 27 do capítulo 12, ele fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Agora ele vai falar sobre os dons ministeriais. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aí ele vai fazer uma pergunta: porventura são todos apóstolos? Não, uns são, outros não. São todos profetas? Uns são, outros não. São todos mestres? Não. Ou todos operam milagres? Também não. Todos têm o dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Também não. Interpretam todos? Não. Então, nós temos o dom da salvação, né? Não vem de vós, é um dom de Deus. Isso todo mundo tem. Agora, essas ferramentas aqui, eu penso o seguinte: Deus pode manifestar isso por um período na vida da pessoa, depois passar para outro. Deus é o Senhor disso, né? Deus é o Senhor disso. Agora que cada um tem um dom, isso vai ser visível na vida que ele vai ter, na igreja, na sua vida pessoal, na sua vida de fé, né? E vai ter uma evidência se tem uma manifestação de um dom ou não. Agora eu não posso afirmar que todo mundo tem. Agora eu sei que toda pessoa faz parte do corpo e é importante para o corpo. Então, olha, é o que ele fala. Ele fala aqui, ó, são todos apóstolos? Não são todos. São todos mestres? Não, alguns vão ser, outros não vão ser. Por isso que uma coisa eu aprendi há muito tempo atrás: não é eu que quero ser, o que importa é o que Deus quer que eu seja. Por exemplo, quando eu me converti, eu queria ser missionário, eu queria largar tudo e ir para outro país. Era isso que eu queria. Eu não queria me casar. Queria ter uma vida que nem o apóstolo Paulo, sair por aí falando só de Jesus, ir para outro país, aprender a cultura de outro lugar, e me envolvia muito com isso, mas não deu nada certo. Eu não queria ser pastor coisa nenhuma. Para que assumir esse cargo pesado? Eu não queria nada disso. Agora, no decorrer de todo esse esforço dos primeiros anos da vida de igreja, no fim eu fui vendo que não era nada. Para Deus tirar esse negócio de ser missionário da minha cabeça, foi duro, porque era o que eu queria, não enxergava outra coisa, era eu, não era o que Deus queria. Aí depois você vai tendo a vida de igreja, vai trabalhando, aí a coisa depois de uns 10 anos ou mais que foi mudando, você vai tendo entendimento. No fim eu comecei a entender que eu tinha que começar a falar da palavra, ensinar. Então na igreja que eu entrei desde pequeno lá, né, eu era solteiro, fui líder de jovens, você vai passando toda aquela hierarquia. Então eu comecei a ficar com a classe dos crentes novos. Então todo crente novo, convertido, já era mais maduro, eu falava: vem aqui comigo. Então uma vez por semana eu me reunia lá na igreja para ensinar o beabá para eles: a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, porque eu sofro, porque existe doença, por quê, e agora Jesus Cristo veio ao mundo, dá todo esse plano, até ele está preparado para um culto. Porque uma pessoa que chega na igreja, se converteu há um mês, você já enfia ela em campanha, você tem que estruturar a vida dela com a verdade, para ela ser um crente saudável. Se ela não aprender a verdade, ela fica um crente atrapalhado, não conhece as coisas. Vai na campanha, vai, sobe aqui, desce aqui, vai para lá, vai conquistar. Ela não sabe nem o que é o pecado, o que é a doutrina do pecado, o que é a queda do homem, porque o mundo é mau. Ela não sabe nada disso, ela quer receber bênção. Eu ficava com aquela classe, ficar 2 anos com aquelas pessoas, explicando parte por parte, parte por parte. E no último semestre fazia uma revisão para ver se eles ensinar a palavra, né? Até que eles fossem crescendo. Aí depois eu descobri o que? Aí veio a chance de ir no púlpito. Pastor faltou, me empurraram lá. Aí me veio a inspiração, tinha um texto. Eu lembro que eu preguei, o que eu preguei, nem lembro mais. Faz tantos anos, né? Mas eu lembrava, estou ficando velho. Começo a esquecer. E ali senti que tinha jeito para falar, jeito para pregar, para lidar com as pessoas, né? Então isso foi se evidenciando, não foi eu que escolhi. Aí que está o chamado de Deus. Não adianta eu ir lá, vou fazer teologia, passo lá 4 anos, 5 anos estudando. Você não tem o chamado para ser pastor, eu vou criar problema.
eu vou criar problema, porque não vai dar certo. Não vai, mesma coisa alguém que não é chamado para ser missionário, ele não vai suportar o que o missionário tem que suportar, ele vai voltar para trás. Não vai dar certo. Aí que eu descobri que não era nada que eu tinha que me casar, né? Já nem queria casar, queria me livrar da encrenca, né? Oh, casamento não é encrenca, não, é uma provinha, né? Dos 40 anos. Estou brincando. Aí que eu vim entender que tinha que ser pastor. E não queria, não. Não queria ser pastor. É uma canseira, gente. Isso aí vai para a internet, a turma vai. Fala, Walter. Sim, nós vamos chegar tudo lá. Mas principalmente que profetizeis. Eu não vou te responder que nessa semana a gente vai tratar de tudo isso com calma. Senão eu já vou começar do fim para cá. Então, é isso, meus irmãos. É Deus que chama. Nem todo mundo vai ser pregador. Às vezes a pessoa quer ser. Você já viu um cantor que quer ser cantor e ele não sabe nada e atravessa a música? E você fala para ele assim, ó, meu irmão, não dá para você trabalhar no louvor. Mas aqui não dá, eu vou ser, eu vou. O negócio é cantar, Deus me chamou. Aí ele começa a cantar, desafina, atravessa tudo. Qualquer um olha para ele e fala assim, meu Deus, ele não dá para isso, mas ele acha que dá. Aí ele vai sair da igreja, ele vai brigar porque ele quer, ele vai falar que o pastor não deu chance, vai para outro lugar, até que ele vai chegar à conclusão, eu não sirvo para cantar. Ou então é aquele baterista, que ele só sabe fazer 1, 2, 3, aí ele quer tocar, só que na hora que está tocando a bateria, atravessa, atrasa a música, atrasa tudo, o ritmo tem que ser mais rápido, ele fica assim, você vai cantar uma música mais rápida, né? Qual é a música mais rápida? Canta aí, qual uma, Osmar, aí? Ele é o leão da tribo de Judá, ele está assim, então ela diz assim, ele é o leão da tribo de Judá, a bateria segurando tudo, e todo mundo olhando, ele não vai, aí você fala assim, não dá para tocar bateria, não, mas ele quer, às vezes não tem nada a ver com isso, por isso que primeiro a gente passa alguns anos para aprender, nunca esqueça isso, olha, é bom passar uns 10 anos, aprender sentado, mas aprender com quem ensina, aprender porque Deus vai te formando, nessa caminhada, quando Deus vai vendo que você vai amadurecendo, então Ele vai começar a despertar o teu chamado, uma direção do que você tem que fazer, Ele vai começar a confiar algumas coisas a mais, aí começa uma luzinha, você vai brilhando, aquilo vai entendendo, as coisas vão se encaixando, quando você menos espera, você, nossa, eu estou nesse caminho, era isso que Deus queria de mim. Às vezes não era o teu plano, mas era o que Deus queria de você. Não, a Bíblia orienta, buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente de profetizar. A Bíblia orienta, mas aí é que está, mas ela não garante que eu vou receber todos esses dons. A manifestação do Espírito. A manifestação. Não, a pessoa pode buscar, entende? Mas agora é o seguinte, sabe qual dom todo mundo quer ter? De revelação. É o que mais a turma quer. Ou então pôr a mão nos outros, que tudo vem lá o aleijado, ele levantar. Às vezes mais para a glória do homem do que de Deus. Nunca vai ter. Fala, Galdinho. Sim, ele manifesta, houve um momento que aconteceu uma coisa e depois você acordou e viu, olha, foi assim. Talvez nunca mais tenha acontecido, mas foi. É verdade. Então, mas na caminhada a gente vê que às vezes Deus faz coisas através da gente, 1, 2 vezes, a cada 5, 6 anos. Não é uma coisa que você tem controle. Mas quando acontece, aquilo é de Deus. Então é Deus que administra. Não é uma coisa. O problema é que você aprende como é. Aí depois você quer forçar que aquilo aconteça e não é mais Deus, aí você continua forçando para aquilo continuar e já saiu de Deus há muito tempo. Esse é o problema. Tá claro isso, queridos? Nada de professor. Fala, Valdeci. Sim, a palavra é, olha, como é que a fé vem? Olha, a palavra é a coisa mais importante na vida de uma igreja. Como é que a fé vem? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não, a palavra de Deus é a manifestação de Deus, é a coisa mais importante da igreja, é a palavra de Deus. O resto é o bojo que a palavra de Deus carrega.
né? As coisas que ela traz junto com elas, que são as manifestações dos dons, né? E a forma que o Espírito distribui, como lhe apraz, como ele acha que tem que ser. O Espírito Santo é o gerenciador, nunca esqueça isso. Nós não somos o controlador nem o dono das coisas. Então a palavra regula, é um regulador. A palavra, ela vai regular todas as manifestações dos dons. Ela regula tudo. Certo, queridos? Não, tudo a palavra primeiro, ela, né? Eu estou usando a atualizada. Então ela fala: visando a um fim proveitoso, versículo 7. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, outra a palavra do conhecimento. Aí a tua vai estar ciência, né? Que é o conhecimento. Então, mas aí é a administração do Espírito. Então, como eu disse no seguinte, então, como eu disse no começo, Deus é o administrador. Então ele sabe como operar tudo isso na igreja. Ele sabe como operar. Agora, uma coisa eu aprendi nesses anos todos: muitas coisas que parece que é dom, não é, é a própria pessoa. É a própria pessoa. É a própria pessoa, é o meio de que ela vem, é a forma da igreja dela conduzir, o hábito que ela pegou, né? Certo, queridos? Então, já estamos quase terminando. Tá bem claro, nós vamos voltar nisso e pincelar de novo. A semana que vem a gente vai rodar um pouquinho, acrescentar alguma coisa, até que isso vai ficar bem envolvido. Pois não, Nilson, pode falar. Eu não vou julgar se é de Deus, não. Agora, uma coisa eu sei: o fundamento da igreja é a palavra. Agora, uma igreja que não tem a palavra, que não está na verdade, olha, eu desconfio de todo o resto. Sabe por que eu estou falando isso aí? Olha, se você for lá na Aparecida, você vai ver, lá tem lugar que tem cadeira de roda, tem muleta, tem um monte de coisas que pessoas foram curadas e largaram lá. Mas acreditando em quê? Na Aparecida. Então, vamos supor que eu esteja procurando uma igreja para congregar. Eu não iria procurar hoje o tamanho da igreja. Não, eu iria procurar o seguinte: o que ela prega, o fundamento dela. Ela centraliza Cristo na vida dos outros. Eu não ia procurar se está na televisão ou não está, se tem muito dinheiro, se cura. Não é nada disso. Eu queria saber o seguinte: qual o fundamento da igreja? Ela está firmada na palavra de Deus, na verdade? Jesus Cristo é o centro da igreja, ou é o líder, ou é entende? Se não fosse isso, para mim não daria para ficar. Porque eu não cairia, não dá mais para cair nessas coisas de movimentos. No passado eu caí muito nisso, porque eu não conhecia, né? Então, eu desconfio. Olha, se chega lá, se eu chego numa igreja, ele não centraliza Cristo, não prega a obra da cruz, não expõe o evangelho com clareza, não leva as pessoas a crer em Cristo somente, não é crer em homem, crer em Cristo. Se não tem esse fundamento, e o resto? Qual fundamento vai ter? Entende? Então, eu não vou muito por aparência de cura, essas coisas. Eu quero saber o fundamento, porque o fundamento é Cristo, que Paulo diz. Não é? Não tem um programa de rádio que tem a Santa Avó Rosa? Vocês já ouviram isso? Uma igreja lá na Vila Matilde, é isso? Não é? Não tem isso? Né? Lá também tem milagres. Quem é a Santa Avó Rosa? Foi uma mulher, ela é o Espírito Santo para eles. Aqui em Vila Matilde, para essa região aí, tem um programa numa rádio AM. Né? Foi uma mulher que revelava, começou com uma igreja pentecostal, essa mulher revelava e tal, aconteceu um montão de coisa. No fim, essa mulher morreu, e se tornou o Espírito Santo para eles, e faz milagre também lá, e dá testemunho igual aos nossos. Está claro isso, Nilson? Então, o fundamento, né? Agora, se eu for por emoção, por movimento, posso me filiar em qualquer igreja, mas eu olho o fundamento. Se tiver 10 pessoas me fundamentaram na verdade, ali para mim vai ser bom. Está claro isso? Tudo bem, queridos? Não, no judaísmo a gente tem que entender o seguinte: olha, o Velho Testamento é judaísmo, tudo ligado ao povo judeu, é o judaísmo, tudo ali está sobre as 12 tribos, sobre os patriarcas, os profetas. Eu tenho que entender claramente isso. Nós não estamos no judaísmo. Não adianta eu pegar a igreja da Nova Aliança e levar ela para o Velho Testamento. Você tem que fazer isso, olha. Abraão fez isso, Moisés fez isso,
José fez isso, o povo de Israel fez isso. Eu não levo mais ninguém a rodear a muralha. Está lá, rodearam a muralha de Jericó, mas a muralha de Jericó caiu, eles tomaram posse, e Jesus fez vários milagres na cidade de Jericó, nunca mais ela foi construída. Eles rodearam, mas qual o personagem do Novo Testamento que levou a igreja a rodear uma muralha? Ela caiu e foi território conquistado. Agora eles criam a muralha na cabeça da pessoa. Primeira coisa, tem uma muralha na sua vida, é o seu marido, são os seus problemas, são os seus filhos. Vamos fazer uma campanha para rodear a muralha. É uma muralha imaginária. Jericó foi conquistada, se tornou uma conquista do povo de Israel. Tem o cego de Jericó que foi curado lá. Jesus fez milagre em Jericó. Tem Zaqueu que vivia em Jericó, que é chamada Cidade das Palmeiras. Ele se converteu e encontrou Jesus lá. Nunca mais ninguém rodeou a muralha. Vê se tem algum ensino no Novo Testamento que a igreja levou alguém a olhar para aquele aspecto da velha aliança e rodear uma muralha para cair. Mas você vê campanha direto disso. É o judaísmo. Vocês estão entendendo ou não? Mostra que tudo que tinha que cair, caiu na cruz. A muralha caiu na cruz. Golias viveu lá na velha aliança e acabou. Nenhum dos apóstolos levou a igreja a derrubar Golias imaginário. Mas eles criam isso na cabeça das pessoas. Então está cheio de gente... Olha, desde que eu me converti até uns 15 anos, rodeei muralha umas trocentas vezes. Porque todo fazia acampamento dos jovens. Último culto, vamos rodear a muralha. Mas na cruz, meus irmãos, na cruz, a parede da separação caiu. Não tem mais muralha. Na cruz, os gigantes todos caíram. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Está consumado. Eu vou acreditar no que Jesus Cristo fez, ou vou viver no judaísmo? Promessas que nem... em Deuteronômio 28, que fala assim, ó, eles estão reafirmando o pacto com a lei. Deus dá a lei de novo. Moisés quebrou a pedra nervoso, e Deus mandou ele levar. Agora ele tinha que levar as outras pedras no monte para ser escrito de novo. Moisés desceu do monte com aquelas pedras escritas. Eles estão reafirmando o pacto da lei. Então ele fala assim: se vocês obedecerem todos esses mandamentos que hoje vos ordeno, bendita será a tua entrada, bendita será a tua saída, a tua amassadeira, tal. Se vocês desobedecerem, a maldição, a praga, a doença, tudo. Para quem é dito isso? Para quem está no pacto da lei, no judaísmo. Não tem nada a ver com a igreja isso. Agora o pessoal o que faz? Ele vai no judaísmo e pega a sua parte da bênção, não é? E a maldição eles esquecem. Então, bendito serás. Aí vem aquele cantor: onde eu tocar vai prosperar. Ele virou Tio Patinhas, não é? Vocês estão entendendo ou não? Mas isso não é o evangelho, isso é o judaísmo. Agora então tem que pregar também. Adulterou, vai ter que ser apedrejado, porque no judaísmo apedrejavam. Não está escrito lá: se seu filho for contumaz e desobediente, você vai pegar o teu filho e não quer te obedecer, leva ele para as autoridades da igreja e vão apedrejar ele. Prega isso também. Prega isso. Não está no judaísmo essas coisas. Agora eles só pegam a bênção, a parte boa do judaísmo, e promete que vai ser assim na vida de todo mundo. Olho por olho, dente por dente. Era assim na lei. Tinha. Quantas mulheres teve o rei mais sábio da terra? Não, 400 mulheres e 600 concubinas, né? Que foi o Salomão. Umas 400 era legítimo, o resto era tudo concubina. Vocês estão entendendo ou não? Não mudou tudo ou não mudou? Então tem que olhar para as cartas de Paulo, tem que... por revelação, tem que estudar isso, entender isso no meu espírito e viver pela fé nisso. Fala assim, amém.